Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso Essência. Eu sou a Mari, sou professora de literatura e hoje a gente vai conversar sobre mais uma obra de leitura obrigatória para o vestibular. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar então? A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o Ateneu, do Raul Pompeia, que é uma obra de leitura obrigatória para a Unicamp, né? Então, ela entrou na lista de leituras obrigatórias da Unicamp esse ano, assim, super recente. E é uma obra interessante e diferente, né? É uma obra muito peculiar dentro do contexto no qual ela é publicada. Ela é um livro do final do século XIX. Então, esse final do século XIX que tem Machado de Assis, a Luísa Azevedo, tem a Júlia Lopes de Almeida, que a gente falou na nossa última aula. Então, assim, são muitos autores importantes que vão acabar se destacando e muito representativos das estéticas literárias que cada um deles propõe. Então, aqui, quando a gente pensar no Ateneu, a questão da estética literária é uma questão que vai saltar aos nossos olhos, porque o Ateneu, embora seja um livro comumente apresentado como realista, ele tem inúmeras características que são naturalistas e inúmeras características que são impressionistas, que é uma outra vertente ainda das estéticas desse final do XIX. Então, é um momento, as últimas décadas do século XIX são, né, esse momento de muita atividade literária. E o livro vai vir e vai ser de uma complexidade bastante grande, vai ser de uma complexidade literária, né, narrativa muito grande. Ele é um livro narrado em tom de memórias, né? Então, o nosso narrador é um narrador protagonista, que é o Sérgio, que é um garoto que, quando a história começa, na verdade, ele tem 11 anos, ele já adulto, está escrevendo a história de quando ele tinha 11 anos, e é uma narrativa que dura aí por volta de uns 2, 3 anos, mais ou menos. E o Sérgio vai contar pra gente as lembranças que ele tem da experiência no colégio onde ele estudava, que é o Ateneu, que era um colégio interno, né? Então, esse teor, assim, de memorial é uma coisa muito peculiar dessa época, não é o único livro memorialista, mas é um livro bastante ligado a isso, né, tanto que ele tem um subtítulo, o título do livro é O Ateneu, e o subtítulo é Crônicas de Saudades, então tem muito a ver com essa questão das lembranças, né, da maneira como as coisas da maneira como o Sérgio lembra das coisas terem sido vividas, então isso vai ser muito significativo. E ao mesmo tempo, ele vai absorver características que são do naturalismo, como a ideia de determinismo, né, ele vai absorver as características de usar a literatura como instrumento de crítica, né? O cenário ali é um colégio interno, o colégio ele é frequentado por alunos da alta elite, então é uma crítica também um pouco direcionada para essa camada social, né? Existe um olhar lançado sobre isso, sobre os problemas em torno disso, e ao mesmo tempo esse tom de memória que tem qualquer coisa de impressionismo, mais sugerido do que efetivamente dito, né? Então, se tem essa sugestão, acaba flertando um pouco com esses aspectos impressionistas, nem tanto, mas um pouco. Então, é uma obra literária que flui de um gênero, de uma estética, né, de uma escola para outra. Isso vai fazer dela muito complexa. Uma outra coisa também que é importante a gente observar sobre esse livro é o fato de que ele tem uma linguagem bastante erudita, bastante rebuscada. Às vezes, para a gente, leitor aqui do século XXI, o livro ele não flui tão bem, né? Porque é uma linguagem que empaca um pouco, ela é muito erudita e, às vezes, ela demanda bastante da nossa atenção. Então, é um livro que pode dar um pouco de trabalho, mas a história é super interessante e depois que a gente pega o jeito, assim, flui maravilhosamente bem. Mas, num primeiro momento, ele pode causar um certo estranhamento, ainda mais para quem lê o Machado, né, o Espelho do Machado, que está na mesma lista, ou o Quincas Borba, que está na lista da FUVEST, o Machado tem uma leitura mais fluida.
O Raul Pompeia parece que é menos fluida porque ela é muito, muito erudita, mas ele vai fazer um uso primoroso também da norma padrão da língua. Então, tem um trabalho de linguagem muito bacana. E eu também acho esse livro muito bom, eu gosto muito dessa história, eu acho ela muito bacana. E eu vou tentar pontuar para vocês algumas coisas que eu acho interessantes. A edição que eu estou usando como referência para a nossa aula é essa daqui, que é da editora Zahara. Eu não sei se vocês conhecem. Eu não sei se vocês têm vontade de ter esse livro, se vocês gostariam de comprar. Se vocês tiverem essa vontade, eu recomendo muito que vocês comprem esse. Apesar de que ele é domínio público, vocês vão achar na internet facilmente. Eu posso disponibilizar para vocês também. É muito tranquilo e tem várias edições. Mas eu gosto dessa porque ela é uma edição comentada e ela é uma edição ilustrada. Então, é uma experiência gostosa de leitura, sabe? Ela tem umas ilustrações bem bonitinhas, assim, interessantes. E deixa eu mostrar uma para vocês, ó. Ela tem toda uma preocupação, assim, em retratar, é bem sensível, bem bonita. E ela vem comentada. Então, como eu falei para vocês que a linguagem é uma questão específica aqui, né? Que tem uma erudição no texto, tem uma preocupação. Deixa eu ver, Ives. Eu vou te dar o número de páginas aqui. Essa minha edição tem 263. Ele não é um livro muito pequeno, né? Mas ele é um livro razoável, também não é gigantesco. A gente lê coisas maiores ainda dentro da mesma lista. E eu gosto dessa edição comentada porque ela tem as notinhas de rodapé com indicação de vocabulário, que às vezes pode ser mais difícil, né? Ou comentários de referências históricas que são citadas e que são muito datadas ali do final do 19 e que nem sempre a gente conhece ou nem sempre as pessoas costumam falar sobre isso. Então, a edição comentada ajuda nesse sentido, para facilitar mesmo, né? A gente falou que tem uma certa demanda em relação à linguagem, então acho que a edição comentada pode ajudar. Então, se vocês tiverem vontade de comprar, vontade de ter, eu sempre recomendo essa. Se não quiserem, não tem problema nenhum, porque é super fácil de encontrar o livro, e acho que também, num panorama geral que a gente vai discutir hoje, a leitura depois pode ficar mais tranquila para vocês também, ok? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o romance, sobre o contexto. Eu vou pontuar algumas coisas que eu acho que podem ser interessantes para vocês, que são vestibulandos, e aí depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouquinho mais, ok? Vamos lá, então. Para a gente começar a conversar, queria pontuar algumas coisas em torno do contexto e o estético literário desse romance, né? Ele foi publicado pela primeira vez em 1888. Ele vai trazer essa linguagem rebuscada, que comentamos e que é fundamental, e vai contar a vivência, basicamente a vivência do Sérgio num colégio interno chamado Ateneu. A forma como o autor descreve as relações entre o personagem principal e as pessoas com quem ele convive ali é o que vai ditar, né, o modo como a narrativa se constrói. Então, basicamente, a gente vai acompanhar a experiência do Sérgio na escola durante esses 2 anos, mais ou menos, que ele passa lá. Então, ele entra com 11 anos, né, e ele sai. E a história termina num evento muito específico em torno do Ateneu. E existe aqui algumas coisas que são interessantes sobre o próprio Raul Pompeia. Os críticos costumam dizer que o Ateneu, o romance, é uma espécie de projeção da experiência no colégio interno do próprio Raul Pompeia, que estudou numa escola como essa, que teve um destino parecido com o Ateneu do livro, mas depois se reestabeleceu, né? Então tem um colégio onde ele estudou que era exatamente assim, e ele vai colocar ali muito do que ele próprio, o autor, vivenciou. Então, nesse período que ele estudou nesse colégio interno. Então, por isso as questões impressionistas também vão aparecer aqui, né? Tem um quesinho de autobiográfico, claro que a gente sempre separa o autor da obra e tudo isso, mas nesse caso em particular, chama a atenção que ele dá vazão ali para algumas coisas que ele vivenciou na sua própria experiência como aluno, né, como interno daquele lugar onde ele estudou. Então, por essa razão, a gente vai ter uma reflexão subjetiva muito forte, né? O Sérgio, que é o nosso narrador protagonista no livro, ele é uma espécie de projeção do próprio autor, o Raul Pompeia.
E as coisas que ele vai vivenciar ali também foram vivenciadas pelo Raul Pompeia, que era uma figura bastante conflituosa também ali no final do século XIX, que sofreu um pouco de preconceito. Existe todo uma preocupação ali, um comentário a respeito da homossexualidade dele, então ele também precisou se conter em muitos sentidos. Então, essa coisa forte que estava presente ali no Raul Pompeia parece que dá vazão ao que o Sérgio vai vivenciar aqui. Então, basicamente, a história é essa, né? A gente não tem uma linha narrativa estruturada com acontecimentos, com conflitos e clímax, como a gente costuma ter nos romances. Basicamente, o que a gente vê na história, embora haja conflitos e clímax, sim, não se constrói da mesma forma. O que a gente vê aqui nessa narrativa é o Sérgio vivendo como aluno interno de um colégio chamado Ateneu. E a gente vai conhecendo as pessoas com quem ele convive. Então, basicamente, a gente vai conhecendo os amigos que ele faz, né? E o tipo de relação que ele vai travando ali. E a experiência, isso é o mais importante, a experiência dele sair de casa, né? Deixar de morar com a mamãe, com o papai, e viver sozinho nesse lugar. Então, esse deslocamento, a mudança para o colégio interno, é uma espécie de divisor de águas mesmo na vida do Sérgio, do protagonista. E a gente vai acompanhar esse processo, que é um processo de amadurecimento, né? Então, também tem um pouco sobre isso. Essa questão memorialista vai por aí, né? E de formação da própria identidade. Ele vai andando com todo tipo de gente ali naquela escola. E ele vai conhecendo todo tipo de gente. E ali nós temos meninos, é um colégio interno só para meninos, tá? Não tem meninas. Então, é um colégio interno masculino. E ali tem meninos que vêm de famílias distintas do Brasil todo, né? Sobretudo do Rio de Janeiro, mas do Brasil todo. Então, aqueles meninos representam pessoas da sociedade do século XIX, sobretudo da sociedade burguesa. Então, eles representam tipos sociais também, né? Tem o aluno bagunceiro, tem o aluno certinho, que faz tudo direitinho, tem o aluno popular, tem o aluno fanático religioso, tem todo tipo de gente ali. Então, é como se aquele lugar fosse um lugar com exemplares sociais daquela comunidade, né? Então, é muito importante que vocês tenham em mente que o Ateneu é uma espécie de microcosmo do mundo. É um espaço coletivo, e isso é um aspecto fundamental, tá? O espaço coletivo é de muito interesse para a literatura naturalista do final do século XIX, então também tem esse aspecto do ambiente coletivo aqui no Ateneu, e como tem gente de todo tipo representando tipos sociais daquela época, é como se o Ateneu fosse uma metonímia da sociedade, como se fosse um microcosmo mesmo, né? Como se aquele lugar representasse a sociedade. Tanto que a primeira frase do romance é a fala do pai do Sérgio para ele quando ele está à porta do Ateneu. E o pai dele diz assim: vais encontrar o mundo. Coragem para a luta. Então, o Ateneu é o mundo, né? O Ateneu representa o mundo. É esse processo de sair da casa dos pais, onde ele era criado numa estufa de carinho, que é como ele define a casa da mãe, muito mimado, muito cuidado, para ir viver sozinho no meio de um monte de menino, e aquilo ali vai ser uma experiência de sobrevivência para ele também, né? Vou comentar algumas coisas que acontecem e vocês vão entender isso um pouco melhor. Mas é basicamente isso. Essa questão em torno da experiência de amadurecer, ou de se tornar um homem, ou de formar a própria identidade, entender a própria individualidade. Antes de ir para o Ateneu, o Sérgio teve algumas experiências escolares, mas coisas muito simples. Basicamente, ele foi educado em casa, né, com professores particulares, então era muito mesmo super protegido e vai cair nesse mundo que é o Ateneu. E é isso que nós vamos acompanhar. Então, basicamente, a gente vai acompanhando o Sérgio conhecendo, né, os seus colegas ali, e aí a gente vai conhecer a história desses meninos também, e são histórias as mais diversas, tá? E é daí que vão vir os apontamentos críticos do Raul Pompeia no desenho que ele faz da sociedade daquele momento. Então, vale a pena a gente estar atento para isso. Bom,
Especificamente sobre o romance, vou falar para vocês da estrutura, tá? O Ateneu, ele vai ser dividido em 12 capítulos, e ele tem aquele subtítulo que eu comentei com vocês, né? Crônica de Saudades. Então, é essa reflexão sobre as lembranças da época da escola, né? É uma obra extremamente descritiva. O autor vai fazer descrições tanto físicas, que é importante também, quanto psicológicas, né? E principalmente uma descrição minuciosa do lugar onde se passa a história. Então, o Ateneu, ele tem uma arquitetura que a gente vai conhecer muito bem, porque ele vai descrever os corredores, as placas na parede, onde fica tal coisa, qual é o caminho que o Sérgio faz, qual é o caminho que ele percorre para chegar de uma sala de aula a um refeitório, a um dormitório, a piscina, né? Então a gente vai descobrir que o Ateneu é um colégio, um prédio chique, muito elegante, uma construção muito suntuosa, né? E ali, com todas as coisas incríveis que um colégio interno poderia ter, campos, piscinas, jardins, enfim, mil coisas. E ali naquela mesma propriedade tem uma outra casinha, uma outra casa, bastante bem construída também, que é onde mora o diretor da escola com a sua esposa, né? Então, a gente tem esse núcleozinho familiar ali no mesmo território, né? No mesmo ambiente. A gente tem os funcionários da escola, que também são figuras importantes, não só os alunos, mas os funcionários, professores, jardineiros, zeladores, coisas assim. A gente tem a criada da casa da família, né? Então, isso já diz pra gente duas coisas importantes, já aponta pra gente uma coisa importante. Nós temos duas personagens femininas nessa história. São as únicas duas mulheres que aparecem. A dona Emma, que é a esposa do diretor da escola, o seu Aristarco, e a Ângela, que é uma espécie de funcionária ali da casa dela, né? De governanta e tal, que é uma mulher um pouco mais jovem, muito bonita. Então, num colégio só para meninos que estão na fase da adolescência, né, da descoberta, do despertar sexual, a figura da Ângela é uma figura representativa. E essa questão da sexualidade também vai ser, tá? Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Com relação à linguagem do romance, é uma linguagem, como a gente já comentou, né, extremamente rebuscada. Ela é repleta de descrições, então ela é extremamente descritiva, né? A gente vai ver que na minúcia, às vezes, páginas e páginas para descrever uma coisa, então é bastante interessante isso. Ele vai ter uma linguagem muito subjetiva, já que é um livro memorialista, um livro de lembranças, né, de saudades, então tem muita figura de linguagem, muita metáfora, muita hipérbole. A gente vê sempre as comparações que também são bastante naturalistas, né? O espaço narrativo principal é o colégio, embora existam poucas passagens fora dele. Então, por exemplo, tem uma excursão que os meninos fazem ao Jardim Botânico, tem um outro passeio que eles fazem que é para fora, né? Mas a gente não vê outro ambiente que não o Ateneu. Então, o Ateneu é mesmo o microcosmo ali, a representação do mundo. Pois bem, o Sérgio, que é o nosso narrador, ele já está adulto e ele está escrevendo as suas memórias, né? Relembrando essa experiência no tempo que ele passou no colégio, no Ateneu. Então, a gente tem um narrador que é autodiegético, ele conta a própria história, né? É o narrador protagonista. Então, a voz que nós temos é a voz do Sérgio. O foco narrativo que a gente acompanha é ele. Então, a gente vê o que ele vê, sabe o que ele sabe, né? E nos conta. Embora a gente veja que o romance apresenta algumas características realistas, a gente tem a questão da linguagem objetiva, as descrições minuciosas, o teor crítico para esses tipos sociais, o desvelamento da hipocrisia também vai aparecer bastante, mas ainda assim a gente vai ver muitos aspectos que são da literatura naturalista. Então o livro tem um pezinho no realismo e um pezinho no naturalismo. Essa questão é uma questão interessante, tá? A Unicamp, que é o vestibular no qual esse romance está como leitura obrigatória, ela não costuma explorar muito a questão da relação texto-escola literária, ou só isso, né? Ela vai por outros caminhos, o gênero para ela também é muito importante, mas essa particularidade do Ateneu, a gente
precisa prestar atenção, ok? Para identificar características que são de uma coisa e de outra, para entender também a potência do romance e o tipo de crítica que ele vai fazer, né? Então é bom conhecer bem aqui essas questões. Bom, queria ler com vocês, vou contar a história de maneira mais geral, tá? Mas eu queria ler com vocês esse trechinho, que é o que eu falei, né? O primeiro parágrafo do livro, só para vocês entenderem o tom da narrativa. É a primeira linha, tá? O romance começa assim: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada, exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Reparem como a linguagem é uma linguagem densa, né? Reparem como os períodos são períodos muito longos, né? A coesão do texto é muito bem construída, mas ela demanda muito de nós, porque os períodos são muito extensos. Então ele está dizendo o quê, né? Que o pai dele, à porta do Ateneu, disse-lhe: vais encontrar o mundo, tenha coragem para a luta. Encontrar o mundo, entrar no Ateneu, exige coragem para a luta. Né? Ou seja, não vai ser fácil, já é uma antecipação desse momento. Como não é fácil viver, como não é fácil ser adulto, como não é fácil crescer, não é fácil ser independente, enfim. É muito representativo disso. E aí ele diz que depois desse momento, ele vai experimentar a verdade desse aviso, ou seja, ele vai perceber que o pai dele tinha razão, que de fato era preciso coragem, né, para encontrar o mundo ali no Ateneu, porque ele vai se desapegando das ilusões de que ele tinha enquanto criança, educado em casa, super protegido pela mãe, naquilo que ele chama, ele constrói essa metáfora de uma estufa de carinho, né? Então, essa estufa de carinho, o que é uma estufa? É um lugar todo fechado, todo protegido, né? Quase sufocante até. E aí ele vai falar dessa questão da superproteção. Quando ele percebe que ele está despido disso, que ele está desapegado disso, ele entende que ele precisava de coragem. Por que ele precisava de coragem, né? E ele ainda vai fazer essa colocação, ele vai dizer que as suas ilusões de criança e esse regime do amor doméstico é extremamente diferente do que se encontra fora de casa, quando você vive num colégio interno, por exemplo. E é tão diferente que parece que aquela dinâmica da vivência doméstica, dos cuidados maternos, da superproteção, é um artifício que só tem como vantagem, né, tornar a criatura, a pessoa, mais sensível ao impacto da vida real. Ele diz aqui que parece que essa estufa de carinho doméstica, a função dela é te deixar frágil o suficiente para sentir o impacto da vida na realidade, né? Então é isso. Ir para o Ateneu, já fica claro no primeiro parágrafo do livro, é um divisor de águas na vida do Sérgio, e é também a motivação da sua formação enquanto pessoa. Ele entra lá um bocó, né, um tonto, cheio de medos, cheio de preocupações, mas ele sai de lá uma pessoa transformada. Então a gente vai acompanhando esse processo ao longo do percurso dele. Certo? Bom, só para dar um panorama, antes da gente falar das personagens que são importantes também, vou contar para vocês mais ou menos a estrutura da história, tá? O Sérgio é esse garoto de 11 anos que vai conhecer o Ateneu com o pai dele. Então, quando o pai dele diz isso, né, numa primeira visita que eles fazem ao Ateneu, ao colégio, para conhecer o lugar onde ele vai estudar. Então, ele ainda não é aluno, né? Então, ele vai numa ocasião especial, em que tem algumas apresentações, ele vê algumas coisas, ele conhece o prédio mesmo, né? A arquitetura do lugar, os aposentos, enfim. E ele vai ser recebido pelo diretor da escola. E aí, já nesse primeiro capítulo, a gente conhece essa figura do diretor. O nome desse diretor é Aristarco. Esse radical, né, do Aris,
vai fazer muito... Arist, né? A gente vai fazer a gente pensar na ideia de aristocracia. A aristocracia, para o Aristarco, era uma questão importante. Ele era um pedagogo, um educador muito renomado, muito reconhecido. Por conta do trabalho que ele fazia, o Ateneu vai se tornar uma escola de referência. E ele é uma figura muito preocupada com a imagem da escola. E a gente vai entender que o Ateneu vai ser uma instituição disciplinadora. Vai haver também uma crítica sobre o rigor no tipo de educação que se executava, né, que se exercia ali no final do século XIX. E é essa rigidez, essa disciplina, esse rigor disciplinar que vai fazer com que o Ateneu se torne uma escola de referência famosa, importante. Os filhos das melhores famílias da elite carioca iam estudar no Ateneu, né? E a gente, conforme vai conhecendo o Aristarco, vai entendendo que ele trata o colégio, ele trata o Ateneu como uma empresa, né? Então ele também tem uma visão muito comercial, muito mercadológica. A primeira imagem que o Sérgio tem dele é a imagem de um educador que ama o seu trabalho, que ama o império que construiu na educação brasileira e tudo mais. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo que, na verdade, ele vê aquilo como um negócio, como um mercado, né? E tá bastante interessado nos lucros. Bom, nessa primeira visita, o Sérgio vai ver as apresentações, vai ver as instalações, vai ser um evento comemorativo ali da escola, ele vai acompanhar, ele vai conhecer, inclusive, a casa do Aristarco, né? Vai ser recebido ali, ele e o pai vão ser recebidos pelo Aristarco, que é o diretor, e a sua esposa, a dona Ema, e esse nome, Ema, também é muito significativo. E ele vai ser cuidado, acarinhado pela dona Ema, ela vai elogiar os cachinhos dele, falar, você vai ter que cortar o cabelo quando entrar aqui, porque é mais rigoroso, né, tem essa coisa mais rígida ali na disciplina. E ela fala que dó, seus cachinhos são tão lindos, você vai ter que cortar e tudo mais. Ele fica meio encantado por aquela figura, que vai representar um pouco a imagem maternal, né, que vai existir ali na escola. Uma única imagem maternal. Então, vai ser uma experiência incrível, ele fica muito animado para estudar lá. E vai seguindo, né? Chega o primeiro dia de aula, ele vai chegar na escola e ele já vai perceber, por exemplo, que o Aristarco tem postura diferente em relação a alunos diferentes, né? Então, por exemplo, se o aluno é de uma família muito importante, muito endinheirada, que contribui muito para a escola, na hora de cumprimentar o menino chegando ali no primeiro dia de aula, ele levanta, ele dá a mão, ele cumprimenta com carinho. E outras famílias que são menos abastadas, né? Quando o aluno chega, ele mal olha, ele nem vira a cadeira, às vezes, porque ele está ali fazendo as contas, né? Então, existe essa diferenciação. E ao longo do livro, a gente vai percebendo que o Aristarco é uma figura que vive para esse colégio. É como se o Ateneu fosse uma espécie de império que ele construiu. E ele se dedica totalmente àquilo. É tudo o que ele tem, né? O nome dele, a reputação dele como profissional, tá tudo atrelado à escola. Então, existe um vínculo muito forte ali e a propaganda, né, é essa rigidez, essa disciplina, essa qualidade de ensino que o Ateneu oferece. Muito bem. No primeiro dia de aula, o Sérgio já vai ser levado para sua sala, né? Ele vai sentar ali ao fundo da sala e ele, segundo capítulo, o segundo capítulo é o primeiro dia de aula, ele vai dando uma olhada nos alunos e vai fazendo um desenho meio assim, geral, né, do tipo de pessoa, como os meninos se comportam ali na aula, enfim, ele vai observando. O diretor, o professor, escolhe um colega para auxiliá-lo, para ser uma espécie de monitor dele ali no primeiro dia, para mostrar o que ele tem que fazer, onde pegar os livros, onde pegar o uniforme, né, que é a farda que eles vestem, que é o Rabelo. O Rabelo vai ser essa figura, é um excelente aluno, muito, muito elogiado por todos os professores, é um menino bom, um pouco mais velho, inteligente pra caramba, e é ele que vai ajudar o Sérgio nesse primeiro dia, né? Vai mostrar o dormitório, vai ajudar com as malas, vai levar o Sérgio, orientar o Sérgio para pegar o uniforme, enfim. Pois bem, nesse primeiro dia de aula, lá na sala, o Sérgio vai ser chamado
pelo professor para ir lá na frente se apresentar para todo mundo. E ele fica tão nervoso, conforme ele vai caminhando e vendo aqueles meninos, cada um com uma personalidade diferente, olhando para ele, uns rindo, outros intrigados, que quando ele vai se apresentar, ele fica tão nervoso, tão ansioso, que ele acaba desmaiando, né? E passando a maior vergonheira ali na frente. E vai sofrer bullying por causa disso durante uns dias ali ainda. E aí, nesse primeiro dia ainda, passeando pelos corredores, sendo apresentado ao colégio pelo Rabelo, o Rabelo vai fazer uma colocação, por isso que eu estou sendo mais minuciosa nessa descrição, ele vai fazer uma colocação muito importante para o Sérgio. Ele vai dizer que ali, naquela pequena comunidade escolar, ou você é um protetor, ou você é um protegido, né? E o Rabelo é muito incisivo quando diz para o Sérgio, não queira ter protetores, não queira ser o protegido de ninguém. Porque eles passam e um dos alunos da sala começa a rir, tira sarro, imita o Sérgio desmaiando, enfim, né, zoa da cara dele, ele fica meio constrangido, meio triste, e num primeiro momento, e aí o Rabelo vai fazer essa colocação, não queira ter protetores, não procure alguém para te proteger aqui, porque essa pessoa vai cobrar alguma coisa de você, então te vira, né, é você por você mesmo, e aí ele até responde, enfrenta o garoto depois, isso vai rondar a cabeça do Sérgio durante todo o tempo que ele passa ali, né, a ideia é de que ele tem que se cuidar, de que ele não precisa de alguém para cuidar dele, porque alguma coisa pode acontecer. Ainda nesses primeiros momentos na escola, quando ele vai buscar a farda, ele vê que um dos zeladores estava lendo uma revista, uma espécie de ilustrada, em que havia as figuras, as ilustrações de dois padres, né, dois frades, nus, completamente nus, tendo contatos muito íntimos. E ele fica horrorizado com aquilo, menino bobo que era, né, ele fica horrorizado com aquilo, chocadíssimo, tal. Aí o zelador vê que ele tá olhando a revista, pega, esconde, fala, isso aqui não é coisa pra você, não se mete na minha vida, tal. E ele segue com a rotina dele ali. E por que eu tô falando isso tão descritivamente? Porque essa questão da homossexualidade vai ser um tópico muito, muito importante nesse livro, tá? É uma das coisas que vão ser apontadas aqui. A gente está falando de um colégio interno só de meninos, todos eles na adolescência, né? Nesse período de despertar sexual. E quando eles olham ao redor, só tem outros meninos. Então, muitos deles vão acabar experimentando essa questão da homossexualidade. E isso também, de novo, só lembrando, né, havia toda uma polêmica em torno do Raul Pompeia por conta disso. E aí, existe essa projeção aqui. Se a questão da homossexualidade masculina gera polêmicas até hoje, né, em pleno 2020, quando a gente, teoricamente, é mais elucidado, e quando esse movimento da LGBTQIA+, ganhou uma força e um espaço de luta, existe polêmica em cima disso, vocês imaginem no século XIX, né? Então era quase que abominável. E essa questão da homossexualidade, naquele momento, era vista de maneira muito errada como uma questão patológica, né? E quem vai tratar na literatura as personagens como figuras patológicas é o naturalismo. Então, esse tópico, como outros, né, como o racismo, como ímpetos de violência, essas coisas muito afloradas, tratadas de maneira patológica, elas vão ser, nesse livro, um aspecto naturalista. Então, vale a pena também a gente estar atento para essa questão, tá? Pois bem, isso vai aparecer de novo outras vezes. O Sérgio vai pegando o jeito das coisas, vai seguindo ali a sua vida, vai vivendo o seu cotidiano na escola e nós vamos acompanhando. E aos poucos a gente vai conhecendo ali outros alunos com quem ele vai se relacionando, certo? Bom, e aí a gente vai acompanhando isso até o final. O primeiro aluno com quem ele vai ter contato, falei para vocês, é o Rabelo. O Rabelo, ele é um dos melhores alunos do Ateneu. Ele é exemplar em termos de comportamento, todos os professores adoram ele, né? E ele vai ser recomendado para o Sérgio nos primeiros dias de aula para dar essa força aí na adaptação dele. É ele quem vai dizer para o protagonista, para o Sérgio, que ele não pode buscar nenhum protetor, porque isso tem cobranças, né? Isso tem ônus, e ele vai descobrir depois.
O Rabelo é extremamente cético, e é muito interessante que logo no primeiro momento do livro, a gente vê o Rabelo dizendo que o colégio, o Ateneu, é como se fosse uma selva, e que ali é cada um por si para tentar sobreviver àquela selva, que também tem uma relação bem próxima com a ideia da hipocrisia dos ricos. Os meninos que estudam ali são meninos da elite, então eles acham que porque eles são economicamente abastados, né, porque eles são ricos, eles são melhores uns que os outros. E então são hipócritas por conta disso também, né, porque não são melhores. O Rabelo é muito cético, muito cansado disso, e ele diz que ele foca nos estudos porque ele quer sair dali e ter a sua própria vida, a sua própria carreira, mas ele não quer se envolver com nada, então ele é um menino meio afastado dos demais. Por conta disso, ele já antecipa, não vai ser fácil estudar aqui, porque essas pessoas não são boas pessoas, né? Essas pessoas são hipócritas, isso aqui é uma selva, você tem que sobreviver, encontra o teu caminho, né? Junta tuas armas, coisas parecidas com isso. Bom, em seguida, vai haver um episódio em que os meninos têm um momento ali na piscina, né? Existe uma hora que é a hora da natação, que não é, na verdade, uma aula de natação do esporte mesmo, natação. É tipo um banho coletivo numa piscina, né? Grande. E a descrição também que se faz dessa piscina é um pouco naturalista, porque o Sérgio vai falar que a água é meio engordurada, meio nodosa, assim, né? Meio salobra, que ele acha meio nojento até, que todo dia ter que entrar ali é meio esquisito e tal. Mas é um momento em que eles estão ali no sol, em que eles entram na piscina, que eles se banham, que eles se divertem, também é um momento de lazer. E o Sérgio não sabia nadar, né? E o que acontece ali? Outros alunos também não sabiam. Então, nessa piscina, nessa aula de natação, tinha os chamados monitores, que eram pessoas mais experientes, que sabiam nadar muito bem, e que ficavam meio de olho, né? Se alguém se afogasse, ou se alguém tivesse algum inconveniente ali, o monitor salvava, tipo um salva-vidas, né? Mas eram alunos mesmo. E aí, um deles é esse aluno chamado Sanches. Pois bem, Sérgio, percebe que esse Sanches olha para ele de um jeito meio estranho, meio de longe, parece que encara, meio assim. Bom, o Sérgio não sabia nadar, então antes da parte funda da piscina tinha um pequeno degrau, assim, ele ficou por ali para se acostumar com a água, para criar coragem também e tudo mais. E aí ele diz que estando de costas para a piscina, né, olhando ali para o lugar, ele sente ser agarrado pelos calcanhares e puxado para o fundo da água, né? E como ele não sabia nadar, ele começa a se afogar, né? Ele fica ali no fundo, descreve a sensação, de novo o impressionismo, né? Ele vai sugerindo para a gente, para nos dar a impressão de que nós estamos nos afogando também. Então ele é muito minucioso no que acontece, no que ele sente, no que ele pensa, na temperatura. Então, é uma coisa meio sensorial. E aí ele vai ser salvo, resgatado, colocado do lado de fora, vai ser salvo por um dos monitores, que é justamente esse Sanches. No momento que o Sérgio descreve pra gente que o Sanches o salvou, ele já vai fazer uma colocação curiosa, né? Que a gente não entende na hora, mas vai entender depois. Ele diz que foi salvo pelo Sanches, que na verdade ele acha que foi o responsável pelo seu afogamento. Lembra que ele foi puxado pelos calcanhares? Ele acha que o Sanches provocou o afogamento só para poder salvar o Sérgio. E isso para dar, né, uma espécie de... para criar entre eles uma espécie de elo de gratidão. O Sérgio fica com a sensação, né, de que deve a vida ao Sanches e vai acabar se aproximando dele.
Bom, o Sanches é um excelente aluno, queridinho dos professores também, vai acabar se aproximando do Sérgio, eles vão se tornar amigos, né? Ele vai impulsionar o Sérgio nos estudos, então as notas do Sérgio melhoram muito depois que ele começa a andar com o Sanches, e ele vai melhorando ali, passando as próximas semanas até o próximo mês, se saindo muito bem. Só que aí, lembra que o Rabelo tinha falado que se você arranja um protetor, você tem que meio que você vai ser cobrado por isso? É o que vai acontecer aqui, né? O Sanches começa a demonstrar interesses mais íntimos para o Sérgio. E aí nós vamos descobrindo, junto com o Sérgio, que o Sanches, na verdade, ele tinha essa vertente, né? Ele tinha essa inclinação para a homossexualidade. Ele vai acabar se assumindo depois, um pouco mais para frente, mas ele já demonstra, né, querer trocar de roupa junto, ele vai dando pequenas insinuações e começa daí sim a dar em cima do Sérgio depois. E aí o Sérgio diz que não, né, que ele não quer, que ele repele, ele fala, não gosto disso, eu não quero. Ele fica com uma sensação muito interessante também, bem atormentado, porque ele acha que isso pode ser pecado, né? Tem toda essa questão em torno da polêmica e tudo mais. Ele vai acabar se afastando do Sanches, falar, acho melhor a gente não ficar mais tão amigo. E o Sanches, com raiva e com medo dele contar o que aconteceu, né? Vai prejudicar a imagem do Sérgio. Então, ele vai falar mal do Sérgio para os professores, para os outros alunos, vai dizer que ele é mentiroso, que ele não é uma boa pessoa, nananana. E aí o Sérgio começa a se ver isolado e começa a ir mal na escola de novo. Então, a gente já tem essa primeira experiência aí interessante, né? Vida que segue, ele vai tentando sobreviver nesse período e rejeitado pelos bons alunos que achavam que o Sanches era a melhor pessoa do mundo, ele vai acabar se aproximando do pior aluno da escola, que é o Franco, né? O Franco, ele é um menino que sofre muito com o abandono dos pais, abandono no sentido de negligência, né? Os pais negligenciam, eles largam o Franco lá no colégio, depois não vão buscar, se o menino fica doente, eles nem aparecem, então ele é um garoto abandonado. E ele é desprezado pelo Aristarco porque ele não vai ter a posição social dos outros alunos. Então ele é o pior aluno da escola, o mais bagunceiro, o que mais causa problema, né? E aí o Sérgio, sem outros amigos, acaba se aproximando do Franco, que é um menino que vai acolhê-lo nesse momento. O Franco é uma figura frequente numa coisinha chamada canhenho, que o Aristarco tinha. O canhenho é um tipo de caderneta, sabe? Caderneta onde ele anotava as pessoas que faziam coisa errada, né? As escolas têm esses livros de ocorrência. E quando o Aristarco fazia isso, como é que ele lidava com essas ocorrências? Ele abria o canhenho no café da manhã, por exemplo, no refeitório, e na frente de todos os alunos contava para todo mundo o que aquele aluno tinha feito, humilhava o aluno que tinha aprontado. Então era um horror de livro, né? O que a gente falou das instituições disciplinadoras, muito rigorosas, né? Uma educação muito tradicional, muito convencional. Então, nesse sentido, o Franco ele vai ser uma figura muito, muito presente, muito, muito constante ali no caderninho de notas do diretor, do Aristarco, e, consequentemente, humilhado constantemente na frente dos colegas. A amizade entre o Sérgio e o Franco é vista, né, pelos outros com um certo desprezo, principalmente pelos professores e pelo diretor, né? As pessoas começam a olhar para o Sérgio de uma maneira ruim, porque ele está andando com um aluno ruim. Então, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Para a relação entre o Sérgio e o Franco, é isso que vai acontecer. E aí, então, a gente vai ver o desfecho disso em seguida. O Franco, ele vai ser humilhado e vai acabar apanhando, né, de alguns alunos que o machucaram, um grupinho assim que vai pegar ele na porrada, e ele vai planejar uma vingança contra esses meninos. Então ele vai quebrar uma garrafa e vai jogar os cacos de vidro, ele escapa durante a noite do dormitório, leva o Sérgio junto para executar essa vingança, quebra a garrafa e joga os cacos de vidro na piscina. Por quê? Porque quem vai à piscina primeiro no dia seguinte são esses meninos com quem ele brigou.
O Sérgio não faz nada, mas ele passa a noite, ele não ajuda a quebrar, ele fica falando que é errado, que não é bom fazer isso, que alguém vai se machucar e tudo mais. Ele não toma parte, né, na vingança, mas ele assiste o Franco fazer e não avisa ninguém. Que vai acontecer? O Sérgio, ele passa a noite inteira preocupado com os meninos entrando na piscina no dia seguinte e se machucando nos cacos de vidro. Então, ele nem dorme direito, ele fica atormentado por isso, né? No fim das contas, ninguém se machuca, porque na manhã seguinte o zelador vê os cacos de vidro, limpa tudo, então dá tudo certo, ninguém se machuca. Mas o Sérgio vai ficar atormentado com aquela experiência. E aquilo também vai mexer com ele, ele começa a perceber que o Franco talvez não seja uma boa companhia e vai acabar se afastando dele também. O que vai acontecer com o Franco? Ele vai adoecer um pouco mais para frente na narrativa, quase no final já, ele vai ficar doente, ele vai ser negligenciado, porque não vai ser bem cuidado, né? Ele vai ser negligenciado, inclusive, pelo próprio Aristarco, que disse lá no começo para o pai do Sérgio que cuidava dos meninos como se fossem filhos, levava para casa dele para dar, né, todo o atendimento necessário, que ele fazia tudo e tudo mais, mas com o Franco ele não tem muita preocupação, não. Então ele vai piorar bastante e com a falta de cuidados ele vai acabar morrendo, né? Então é um final bastante disfórico, bastante pessimista para esse personagem que representa um tipo rejeitado mesmo, né, no contexto social. Negligenciado, e ele é produto, resultado dessa negligência, dessa falta de cuidados. Que mais que é importante da gente pensar sobre o Franco? Acho que é mais ou menos isso. Ele vai continuar aprontando todas, vai continuar aparecendo na caderneta, vai continuar desafiando todo mundo. É um menino mais problemático ali naquele contexto. O Sérgio vai acabar se afastando do Franco e vai acabar se aproximando do Barreto. O Barreto é um aluno extremamente religioso, de uma forma que nas descrições ali parece fanatismo mesmo. Tá? Eles vão passar muito tempo juntos. Nessa altura, as notas do Sérgio estão lá embaixo, né? Ele tá indo muito mal na escola. E o Barreto vai passar muito tempo falando com ele, conversando com ele sobre pecado, sobre a fúria de Deus, sobre o inferno. Ele vai criar um pouco um certo temor, né? Ele vai dizer pro Sérgio que o Sérgio tem que rezar muito para que Deus o ajude a melhorar nas notas, e o Sérgio reza e faz tudo direitinho, e lê a Bíblia, e as notas não melhoram, aí ele para de acreditar, né? Ele passa um tempo, amigo, bem próximo do Barreto, mas ele vai começar a questionar um pouco isso, ficar incomodado com esse fanatismo, questionar também a própria religiosidade e a amizade com o Barreto. Ele acha que não é uma boa coisa, que o Barreto vai falar muito sobre punição, sobre pecado, sobre penitência e tudo mais. E aí tem essa fala do Sérgio, né, que diz: o Sanches, não o Franco, o Sanches me iniciou no mal, o Barreto instruiu-me na punição. Né? Então, um pouco nesse sentido, a gente vai ver o Sérgio se afastando do Barreto, desse menino religioso também. Bom, quando ele está nessa situação, quase sem amigos, com as notas ruins e tudo mais, ele vai acabar se aproximando do Bento Alves. O Bento Alves é um excelente aluno, e um grande aluno, elogiado por todo mundo, e ele vai adquirir meio que um status de herói ali. Por quê? Nesse momento em que o Sérgio estuda no Ateneu, já há algum tempo, né, vai acontecer um crime na escola. E quem vai motivar o crime é um assassinato, tá? Quem vai motivar esse assassinato é a dona Ângela, aquela moça bonita e sedutora que trabalha como governanta, como criada na casa da dona Ema e do Aristarco ali no território, né, no terreno do colégio. Dois funcionários da escola estavam perdidamente apaixonados por ela. Ela saía com um, mas o outro também gostava. Eles vão acabar brigando por causa dela e um vai acabar matando o outro, certo? Eu não me lembro bem, acho que é o zelador e o jardineiro, algo nesse sentido. Pois bem, o assassino, para tentar escapar, né, da punição, ele vai fugir, vai tentar fugir. E quem impede ele de fugir é o Bento. O Bento segura ele
não deixa ele escapar, e aí ele vai ser preso, né? O criminoso, o assassino vai ser preso. E aí o Bento vai virar uma espécie de herói ali naquela história, ali naquele lugar, né? E aí, então, ele vai acabar se tornando uma influência um tanto quanto positiva pro Sérgio, porque ele também tem uma outra coisa que é interessante. Ele vai ser membro do Grêmio Estudantil, ele tem uma participação ali no Grêmio Estudantil, mas ele meio que trabalha como bibliotecário na biblioteca do Ateneu. Ele é um aluno mais velho, então ele tem essas responsabilidades, os membros do Grêmio têm algumas atividades na escola, e ele trabalha ali. E ele vai ter uma relação muito interessante com o Sérgio, porque é o Bento que vai iniciar o Sérgio nessa dinâmica com a leitura. Os dois vão passar muito tempo lendo juntos para depois discutir os textos literários, e isso vai fazer com que o Sérgio melhore muito, né? Então, olha como a leitura é importante para esse processo acadêmico do Sérgio. É uma relação que se torna intensa, o Sérgio, cansado daquela dinâmica selvagem da vida no Ateneu, ele passa muito tempo na biblioteca com o Bento, isolado, os dois lendo, depois conversando sobre o livro. E essa convivência dos dois, sempre isolados e juntos, vai gerar alguma desconfiança dos outros alunos que vão achar que os dois podem ter um caso, que eles podem ser namorados, e aí todo mundo fica olhando e condenando e acusando, e na verdade não tinha nada disso, tá? Mas ainda assim o Sérgio fica incomodado com isso e vai acabar se afastando do Bento também. Há um momento em que eles vão brigar mesmo, né? Que é justamente um momento, um passeio fora da escola, o passeio que eles fazem para passar uma tarde, almoçar, fazer um piquenique no Jardim Botânico. O Bento vai acabar se envolvendo numa briga, o Sérgio vai ter consequências por isso também, e os dois vão acabar se afastando. Mas essa questão é uma questão importante, tá? O Bento, ele tem essa figura heróica, então daqui vale lembrar do crime que acontece, de que a motivação do crime é a Dona Ângela, essa coisa é naturalista, né? Dois homens brigando pelo amor de uma mulher sedutora é uma coisa extremamente naturalista. Em livros como O Cortiço, Casa de Pensão, vocês vão ver isso bastante. Então, é aquilo que eu falei para vocês, do aflorar dos instintos, né? E aí age com violência e age impelido por esse crime que é passional, é um crime passional. Então, é muito impelido por esses instintos. Então, isso também é importante que vocês se lembrem, ok? Bom, quando ele se afasta do Bento, depois ele vai acabar encontrando um amigo que ele vai dizer que é o seu amigo verdadeiro, que é o Egbert, que vai ser um menino bem bacana, vai ser o amigo de verdade mesmo do Sérgio, e os dois passam a fazer as coisas juntos. Às vezes eles são convidados para um jantar ou para um café da tarde lá na casa da Dona Ema e do Aristarco, e eles vão passar horas juntos. O Sérgio vai acabar desenvolvendo uma paixão platônica pela Dona Ema, que é a mulher do Aristarco. Então, quanto mais ele gosta dela, menos ele gosta do diretor. Então, essas pequenas coisinhas vão acontecendo. Muitas outras coisas acontecem, muitos outros personagens aparecem. O Sérgio tem outros personagens importantes. Ele vai conhecer o Américo, por exemplo, que é uma figura que vai ser interessante. E aí, basicamente, a narrativa vai se conduzindo por essas pequenas vivências, até que a gente vai ter ali eventos que são bem marcantes. Dois deles. Primeiro, um evento que é conhecido como Revolta da Goiabada, que eu já vou explicar para vocês o que é, e o final da história, tá? Como é que a narrativa termina? Como é que o Sérgio sai do colégio? A escola vai pegar fogo, né? Então, a última cena que a gente tem no romance é justamente do Aristarco, do lado de fora do terreno do Ateneu, olhando para o seu império, né, para aquilo que ele dedicou a vida toda, queimando em chamas. Eu vou até ler com vocês esse trecho final, porque eu acho ele bem interessante, o último parágrafo, né, que encerra essa crônica de saudades. O Sérgio diz assim: ele, o Aristarco, como um deus caipora, triste sobre o desastre universal de sua obra. Aqui suspendo a crônica das saudades. Saudades verdadeiramente? Puras recordações. Saudades talvez, se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos, mas, sobretudo, o funeral para sempre das horas, né? E aí ele termina assinando com a data, Rio de Janeiro, março de 1888.
Então, ele está falando exatamente sobre isso, né? O Aristarco, que era aquela figura que lá no primeiro capítulo ele via quase como um deus do Ateneu, uma figura imponente, respeitosa, né? A figura do Aristarco, ela vai se degradando ao longo da narrativa e ele termina como essa figura recaída, né? Triste, meio deprimida, sem ação, olhando para a escola pegando fogo. Então, também é interessante da gente olhar essa imagem. Se o Aristarco, muito ligado a essa questão do dinheiro, muito ligado a esse status social, representando a aristocracia, no final vê a sua propriedade ruindo no fogo e ele completamente abalado, a mulher dele depois do incêndio foge, então ele também vai ser abandonado por ela, essa figura está completamente degradada, né? Então, é esse status social hipócrita da sociedade burguesa que vai ruindo, representado na figura do Aristarco. Isso também é interessante, tá? Ainda sobre isso, eu falei para vocês a respeito do nome, Ema, né? A gente está falando sobre o trânsito entre realismo, naturalismo e impressionismo, e Ema é um nome muito interessante quando a gente pensa em romances realistas. Ema é o nome da protagonista, né, Emma Bovary, ela é protagonista do romance Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que é o primeiro romance realista da história da literatura, publicado em 1857, mais ou menos, então muito tempo antes, né, na França, e que vai marcar mesmo o início da estética realista na literatura. Então também é significativo de vocês prestarem atenção. A figura da Emma faz a gente pensar na Madame Bovary, que é uma figura feminina completamente desconstruída naquele modelo feminino que se pregava no século XIX. Então essa relação também é importante, ok? Bom, outras coisas que vão acontecendo. O assassinato do funcionário por causa da dona Ângela, o passeio que eles fazem ao Corcovado é uma das poucas vezes que eles saem da escola, né? E, enfim, um passeio normal, é quase como os momentos nos passeios, nas excursões, são como momentos de liberdade, e voltar para o Ateneu é como um momento de cativeiro. O passeio no Jardim Botânico, que é quando ele briga com o Bento e os dois rompem essa amizade, se afastam. A morte do Franco, pela negligência, também muito sintomática desse tipo de educação, né? A Carta da Cândida. Carta da Cândida é um episódio que vai acontecer também ali num determinado momento, em que dois alunos, né, apaixonados, estavam namorando, e um escreve para o outro e assina como Cândida, é uma carta de amor que ele assina como Cândida para ninguém saber quem ele é. O Aristarco vai descobrir essa carta, vai promover uma humilhação pública desses alunos no café da manhã, enfim, um horror, tá? E isso, ele fazia muito isso, essa humilhação pública, esse constrangimento, castigos físicos. Então é uma educação disciplinadora muito pesada, muito rigorosa e muito tradicional, conservadora, né? Então existe muita crítica em torno disso. A revolta da goiabada, a paixão platônica que o Sérgio vai desenvolver pela dona Emma e o incêndio que fecha a narrativa, né? Então, todo aquele mundo que o Ateneu representa, ruindo, pegando fogo, queimando, como se aquilo tivesse que passar por um processo de purificação, né? O fogo tem esse simbolismo. Então, eu acho essa cena muito forte, assim. Se o Ateneu representa o mundo, se é um microcosmo da sociedade burguesa do século XIX, então o fato dele pegar fogo é bastante significativo, é isso que eu quero dizer, bastante significativo. Bom, esqueci de falar da Revolta da Goiabada. A Revolta da Goiabada é um evento que acontece ali na escola porque os alunos, os meninos começam a perceber que a goiabada servida como sobremesa nas refeições, ela tem um gosto esquisito. Ela tem gosto de tudo menos de goiaba, né? Então eles começam a desconfiar que aquela goiabada não é feita de goiaba, que ela é uma goiabada de qualidade inferior. E eles vão meio que questionar isso, vão questionar a qualidade da comida, vão juntar essas críticas às humilhações públicas que eles não suportam mais, nenhum deles, né? As humilhações, os castigos, as punições, e eles vão fazer um motim. Essa história da goiabada, que não é de goiaba, é um motim, vai motivar, né?
essa revolução dos meninos, essa revolta dos meninos contra o Aristarco, contra a figura que ele representa. Muitos deles ameaçando, inclusive, não pagar a mensalidade, mudar de escola, e isso vai fazer com que o Aristarco fique meio apavorado. Porque o que estava acontecendo? Por que essa goiabada que não era de goiaba estava servida ali? O Aristarco, para tentar economizar um dinheiro e desviar esse dinheiro economizado para o bolso dele, estava comprando uma goiabada de qualidade inferior. Então, ele dizia que pagava X, mas na verdade ele pagava X dividido por 2 e embolsava metade ali daquele dinheiro, né? Então, ele estava desviando o dinheiro para o bolsinho dele. E aí ele inventa uma desculpa, muito diplomático que era, ele fala que ele foi enganado pelo fornecedor, que ele já está processando o fornecedor, que ele demitiu o cara, que ele contratou outro fornecimento de goiabada, que agora vai melhorar, que os alunos podem ficar tranquilos, que ninguém precisa parar de pagar mensalidade, ninguém precisa mudar de escola, nem nada disso. Então, a revolta da goiabada também vai representar, né, esse levante popular contra esse tipo de instituição disciplinadora e o que ela representa, né? A figura do Aristarco representa a opressão mesmo, representa esse controle desmedido, hipócrita e demagogo da política. A gente já está aqui às vésperas da proclamação da República, então tem uma coisa meio liberalista também, que vale a pena pensar no contexto, ok? Bom, só para a gente fechar a nossa reflexão, vou pontuar com vocês aspectos do livro que são realistas, aspectos que são naturalistas e aspectos que são impressionistas, para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer, tá? O que a gente vê de aspecto realista no Ateneu? Primeiro, a análise psicológica da sociedade, certo? Se o colégio é um microcosmo do mundo, o que a gente vê criticado ali é o que o Raul Pompeia está apontando como problemático no meio social. Outra coisa importante, a hipocrisia da burguesia, né? Isso é muito realista. A gente sabe que o Machado de Assis trabalhou muito com essa temática também da aparência versus essência. Então, é o pregar uma coisa e, na verdade, ser outra. Pregar a moral e, na verdade, ser imoral. Como o caso do Sanches, por exemplo, né? E usar a sua influência para manipular também a visão dos demais. Então, isso é bem interessante da gente prestar atenção, porque é muito realista. O desvio de caráter movido pelos interesses, é o caso do Aristarco, né, extremamente interesseiro, ele vai ser extremamente corrompido por essa ideia de poder, ele é um homem corrupto, né, e bastante hipócrita nesse sentido, o aristocrata nessa postura, então ele é bem horrível nessa configuração social. Então, ele vai ser criticado, através dele vai se criticar também esse desvio de caráter movido pelos interesses. Não é o único, outros personagens também manifestam isso, mas é o caso do Aristarco principalmente, porque ele representa o Ateneu, né? Ele representa a instituição escola. Então, isso é interessante. Basicamente, a crítica ao modelo tradicional de educação e às instituições disciplinadoras. É isso que vai ser o ápice dos aspectos realistas nesse romance, ok? Essa crítica ao modelo educacional. E o Sérgio vai ser a prova viva de que esse modelo educacional é sofrível, é tenebroso e ele, enfim, tem muitos ônus, mais do que bônus e tudo mais. Então, esses são aspectos realistas que eu identifiquei que eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção. Dos aspectos naturalistas, a gente já falou de vários, né? A ideia de ambiente coletivo é uma coisa característica do naturalismo. Essa proposta de determinismo, né? O meio vai moldando o indivíduo, então se aquele lugar é uma selva, a forma como a individualidade do Sérgio se manifesta é moldada por isso, né? Então, para tentar sobreviver naquele conceito, ele vai para um lado ou para outro, ele vai ser meio determinado nesse sentido. No conceito de determinismo, de que o meio social, o momento histórico e a raça influenciam na formação do indivíduo. Aqui, especificamente, a gente está falando do meio social. Estar no Ateneu também corrompe um pouco, né, da alma do Sérgio, que veio tão bobo, tão puritano da sua educação, da sua estufa de carinho doméstica. A ideia de personagens patológicas, personagens que são maldosas, violentas, extremamente agressivas, né? A questão da homossexualidade, que é muito, muito importante aqui. A figura da mulher como um objeto, né? A dona Ângela, bonita, jovem e sedutora, ela tá ali
para agradar aos meninos, né? Para agradar aos olhos dos meninos. Ela não tem outra função na narrativa. Ela é criada da casa, mas ela só aparece quando tem algum menino olhando para ela ou flertando com ela. Então existe muito essa coisa de objetificar mesmo a mulher como objeto de desejo mesmo desses homens, ok? Existe descrição naturalista, extremamente naturalista, ligada a essa coisa meio nojenta, que causa um certo asco, um certo incômodo no leitor, como é o caso da água da piscina que eu falei para... Desculpa, assustei. Que eu falei para vocês, né, da água da piscina que era salobra, engordurada e tudo mais. Então, essas descrições naturalistas de cheiro, o cheiro que as coisas têm, ou algum aspecto decadente do lugar, mofo, coisas assim, tá? Então, é um cenário mais naturalista. E o que tem de aspectos impressionistas? O livro ele vai ter esse caráter memorialista, né? Então, ele é um livro de memórias, é um livro de lembranças, são crônicas de saudades, e é interessante que a maneira como o autor narra, né, na voz do Sérgio, vai dizer que o tempo, a melhor característica do tempo é o fato dele ser o funeral das horas, né? O bom do tempo passar é que essas lembranças ficaram para trás, morreram com as suas horas, né? Elas ficam só ecoando aqui na cabeça dele. Então, nem sempre é saudade no sentido nostálgico de querer viver de novo ou de querer passar por aquilo de novo, mas é a lembrança mesmo daquele momento. Então, isso é bastante memorialista e isso é bastante característico do próprio autor, Raul Pompeia. Então, acaba sendo um pouco impressionista, né? Tudo é muito sugerido pra gente. As reflexões íntimas do Sérgio, elas vão atribuir para o livro esse caráter de sugestão. É o que ele pensa, e às vezes ele nem fala, mas a gente, leitor, acompanha, né? O que ele pensa, o que ele sente. Então, ele sugere para nós algumas coisas, sem dizer, né? Então, isso também é bastante impressionista. E tudo é sobre as impressões subjetivas que ele tem em relação à sua vivência no Ateneu. Então, o impressionismo não é a estética que se destaca aqui, mas ela está presente. Então, é bom que vocês se lembrem disso. Esse caráter sensorial, memorialista, sugestivo, subjetivo do texto. Quando a gente pensa em literatura realista e naturalista, subjetividade é uma palavra que não cabe. Mas o Ateneu é um livro extremamente subjetivo, ele tem um tom de subjetividade muito forte. Ele chega a ser poético por isso. Então, nesse sentido, ele tem aspectos impressionistas. E aqui coloquei para vocês só alguns desenhos dos personagens, para vocês irem se familiarizando, né? Esse é o Sérgio, então olha só, o menininho, o bocozinho, né? Esse é o Franco. Então, a gente vai vendo aí, existem versões, adaptações, né, do livro para histórias em quadrinho, tem adaptação para filme, enfim. Existem releituras aí da obra que são interessantes. Basicamente, era isso que eu tinha para falar, né? É mais uma proposta de análise do livro. Claro que tem muitas coisas que vocês podem apontar e podem perceber, mas eu acho que pensando no vestibular, esse pode ser um bom norte de leitura, né? Pensando no que pode ser cobrado ali, vale a pena prestar atenção nesses aspectos. Então, tá bom, queridos. Era mais isso mesmo, tá? É mais panorâmico, só para dar uma orientada em vocês. É isso. A aula de hoje encerrada. A gente se vê na semana que vem para mais uma discussão de obra literária, ou da FUVEST ou da Unicamp. Beijo e até lá!